Resenha de Preto no ar, eu tô meio cético, como disse a produção, eu ando meio cético, cabelo crescendo, barba branca, porque o mundo está maluco. E eu vou dizer para vocês que não tá fácil. Dito isso, e feita essa introdução maluca, hoje eu recebo, para mim, ela é uma musa, e vocês vão entender por quê. A mulher é vice-presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica da OAB Santa Catarina, membro da Comissão de Diversidade Sexual da OAB São Paulo, criadora e CEO da plataforma Raquel Ajuda. Com vocês, doutora Isadora. Oi, E... tudo bom? Aê, coisa linda! Tudo bom, Olá, oi Isadora? pessoal. Tudo bom? Tô ótima, Marco. E tu, como é que tá? Tirando o ruim, o resto fica bom, sabe? Não tem É, vacina, tem que olhar para a cara tirando todo daquele esse lado. Pazuello, tem que olhar para aquela cara de Pazuello, com aquela... Ah, gente, pelo amor de Deus! Ah! Quem Não é? tá Eu tô, fácil. eu tô revoltes, velho. Eu tô revoltes. Então, assim, ó, eu pergunto, eu começo a resenha sempre assim perguntando: quem é o CPF Isadora? Ai, os CPFs adoram um CPF que não sabe existir sem um CNPJ. Eu sou completamente viciada em trabalho, sou completamente workaholic. Eu fui obrigada a tirar férias no último mês e acho que faz uns 3 anos que eu não tiro férias desde que eu criei algumas empresas e desenvolvi. A Isadora, que é um CPF e um CNPJ, é um ser político, é uma mulher cis, lésbica, portanto, não tem como se desvincular da política, é alguém que é completamente apaixonada por política, mas está extremamente desgostosa com a situação que a gente vive nesse Brasil. Eu realmente não achei que ia degringolar tanto, assim, sabe? Quanto o que a gente tem visto todos os dias. Tá muito complicado ser brasileira. Pois é, e aí eu já introduzo algo muito peculiar que eu fiquei pensando quando eu te convidei, aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Tá difícil, tá mais difícil, ou a primeira pergunta é assim, tá mais difícil ser mulher e ser lésbica ou ser LGBTQI+, nesses últimos 2 anos? Com certeza tá. E começou logo no início da, do mandato do Bolsonaro, já começou difícil para nós do Vale, porque começou direto com um decreto tirando a pasta LGBT de dentro da pasta de direitos humanos, extinguiu essa pasta que a gente lutou tanto para colocar lá. Isso foi extinto no primeiro canetaço possível, né? E aí cria-se uma invisibilidade sobre esse assunto. E aí a situação tem piorado tanto, porque, por exemplo, o Brasil era para ter investido cerca de 120 milhões em políticas públicas para defesa às mulheres em situação de violência doméstica. No último ano, ele investiu 5,6 milhões. Então, a gente não tem um apoio do governo quando é assunto da política pública para a mulher que está em situação de violência doméstica. Já não temos para quem é LGBT, para quem está em situação de violência doméstica, muito menos, né? E depois que o coronavírus chegou, ele invisibilizou uma série de questões pertinentes ao mundo LGBT, porque algo tomou uma pauta urgente, muito urgente e sem desmerecer a necessidade dessa urgência, muito pelo contrário, precisa. O lado ruim é que todas as outras minorias se agravaram, a situação das minorias ficou cada vez pior, porque já éramos descuidados antes e agora, numa situação como essa, fica ainda pior. Então, tem sido muito difícil ser mulher e ser LGBT no Brasil de um coronavírus com Bolsonaro. Não está nem um pouco fácil. Olha, fácil é a vida da professora Lola. Eu vou te chamar de professora Lola. Eu vou chamar Lola. A professora Tá. Maria Laura, ela disse que você é uma diva maravilhosa. Quando ela me mandou mensagem depois dizendo: Ai meu Deus, eu sou fã da Isadora, aquela coisa toda assim, tietagem, assim. Cara, como é que é? Porque tu tá em Floripa, né? Ou tu tá em São Tô. Paulo?
Não, agora eu tô em Floripa. O coronavírus me fez ter que voltar para Florianópolis. E cá estou Tá, eu de velho. volta ao sul. Porque, para quem não. Nós vamos falar dessa veia empresarial da Isadora, e eu estou chamando de Isadora porque, claro, não. Tem toda a liturgia entre advogados e tal, mas eu Ai, encontrei. mas não aqui, né? Não entre Cara, nós. pessoalmente, para vocês terem uma ideia como é maluca essa história, eu estive com a Isadora uma vez, tete a tete. Uma vez. Nós nos encontramos fisicamente, uma única vez, numa reunião de comissões da OAB. Ali eu falei, cara, que mulher foda. E ela, todos terem trejeitos de tratar e se enfiando num monte de comissão e tal. E eu me apeguei muito a esse personagem também, porque a Isadora é um personagem. A doutora Isadora é um personagem respeitadíssimo. A mulher tem quase 50 mil pessoas de seguidores. Ela vai sair daqui inflada. Tanto o ego dela vai ficar. Mas ela tem quase 50 mil seguidores. Criadora da plataforma Raquel. Me conta isso. Então, a plataforma Raquel é uma plataforma online pelo Instagram que ajuda mulheres em situação de violência doméstica. A gente responde dúvidas e faz encaminhamentos para advogadas parceiras que estejam próximas daquelas vítimas e possam atender essas mulheres em situação de vulnerabilidade econômica e social. E surgiu justamente por causa do meu Instagram, que é Advogada Feminista, e eu comecei, porque eu comecei a fazer já esse trabalho, né? Eu recebia muitas pessoas de outros estados. Ah, eu queria uma advogada como você. Tem uma advogada como você no meu estado? E aí eu ia lá nos stories, advogadas de tal estado, onde vocês estão? Precisamos conversar. E eu comecei a fazer essa ponte e aí, em 2019, eu fiquei sabendo de um hackathon que ia ter aqui em Florianópolis. Eu nem sabia o que era um hackathon, inclusive, não me pergunte para definir assim o que é exatamente um hackathon, que até hoje eu não vou saber te dizer o que é. Sei que as inscrições estavam encerradas em um evento de tecnologia, de criação de startups e de tecnologias, mas eu disse, não, quer saber? Sempre alguém falta no dia. Vou aparecer lá. Vai que e realmente tinha vaga, entrei e assisti uma palestra incrível com várias pessoas de TI, né, desenvolvedores de programas e tal. E eu pensei, bah, eu não tenho, não conheço ninguém, não tenho ninguém aqui. Então, tô cheia de ideias, mas que envolvem direito e tecnologia, mas não conheço as pessoas. E aí no meu caminho para fora do auditório, alguém mais louca do que eu puxou a minha mão, que era a Carol, que trabalhava na Softplan na época, e disse: "A tua é advogada, né? A gente precisa de uma advogada. A gente tem a equipe inteira, mas não tem um advogado." Eu disse, então eu vou ser advogada. Inclusive, já tenho uma ideia, que era desenvolver essa plataforma através das redes sociais para fazer esse atendimento de mulheres. Nós ganhamos em segundo lugar no evento. Pois é. E aí a gente entra, eu trago você para essa contar essa história perguntando o seguinte: para a mulher dentro da violência doméstica, também ficou mais complicado com o governo Bolsonaro, tendo em vista todo esse discurso machista, ou apenas as pessoas descobriram que podem fazer denúncia? Como é que você enxerga essa? Porque assim, uma coisa é o público LGBTQI+, outra coisa é o público negro ou preta e pretos, outra coisa são as mulheres. Dentro da Sim. classificação mulher, né? Tu acha que a violência doméstica ela é muito maior hoje por conta dessa e por mais que aquele não pode falar palavrão, não pode xingar o cramunhão. Não, Por mais que pode. o babaca hoje ali, Pazuello falando que o que o presidente fala não tem efeito nas redes, a gente sabe absolutamente que é uma baita mentira e o cara foi muito babaca falando isso. Porém, contudo, entretanto, há uma autorização velada desse presidente dizendo para os caras pode sentar a mão É quando que ele desclassifica as mulheres. a gente vai entrar numa discussão da violência simbólica, né? É uma violência verbal, e ele já é uma pessoa, esse despresidente é uma pessoa
adepto à violência, de discursos violentos, né? Ele disse que surraria um filho dele se um filho dele fosse gay, e por aí tu já nota o grau de empatia e cuidado que ele tem com outros seres humanos. E aí, quando a gente tem uma pessoa com um discurso tão violento, e potente que chega ao poder, o que que as outras pessoas pensam? Bom, então não está errado ser assim. Porque se fosse errado ser assim, uma pessoa como ele não se elegia presidente. Se ele não tivesse razão, ele não se elegia como presidente. Isso gera um efeito psicológico de permissividade. Então, se me sinto parecido com o Bolsonaro e ele, inclusive, é presidente do Brasil e pode fazer tudo, então eu também posso fazer tudo. E aí, a gente, para fazer uma análise do que é a violência doméstica e o governo Bolsonaro e o quanto as minorias têm sofrido, a gente consegue fazer essa discussão sem envolver o coronavírus, porque o coronavírus trancou todo mundo dentro de casa, num governo genocida. Então, as pessoas, seja qualquer tipo de violência doméstica, né, entre filhos e pais, entre esposas e maridos, as pessoas passaram a ficar trancadas dentro de casa 24/7, com os seus agressores. Isso aumenta o número de violência, aumenta ali a velocidade com que a tensão se cria, porque as pessoas estão trancadas dentro de casa uma com as outras, não tem como escapar, né? Porque se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Então, a gente notou, inclusive nos primeiros 3 meses da pandemia, um aumento muito grande de denúncias pelo 180 de violências domésticas. Mas como que a gente vai conseguir alcançar essas mulheres agora num momento como esse, né? Todas as entidades ficaram realmente paradas por muito tempo, porque como é que a gente consegue atender essa demanda quando ninguém pode sair de casa? Agora a gente já tem um entendimento diferente de como o vírus funciona, e então a gente já sabe que consegue ir um pouquinho mais até ali. Mas antes era fica trancado dentro de casa, todo mundo passou a trabalhar dentro de casa, né? Não saía mais, tudo fechou. O próprio judiciário ficou, acho que 3 meses suspenso, Sim, né? sim, sim. Então, para tu ver a resposta, que resposta que a gente consegue dar para uma pessoa que está numa situação de violência imediata, né? Então, eu até não acho que aumentou, mas eu acho que a visibilidade da violência, ela acabou aumentando sim, porque daí ficou gritante a situação. E mais do que a situação ficou gritante, a nossa incapacidade no momento de atuar também cresceu muito. A gente não podia. O que que as pessoas conseguiam fazer? Estava muito difícil atuar, né? Cara, Não que tem sido louco fácil. isso. Não tá fácil, não. A produção falou que eu estava muito cético, eu ando muito cético. E é justamente por isso, sabe? Quando eu digo a produção, tá, pessoal, eu tô falando do meu bruxo, Fernando Krieger, que tá ali por trás, ali, tá ali atrás da tela, manuseando, fazendo todas as pirotecnias que ele faz, e diga de passagem, um baita profissa, e sou muito fã dele. Ah, falando em fã, Maria Laura, a professora Loli, ela coloca que é muito fã mesmo da Isadora. A Ah, força do discurso, ela diz que a força do discurso do Bolsonaro é muito forte. Professor Neumar, um beijo, querido, meu parceiro de direitos humanos aqui de Blumenau. No Zap, o povo manda mensagem pelo Zap. O Boni falou: tamo aqui, mandou um print da tela. Beijo, Boni. ah, O pessoal é tudo doidinho. O pessoal manda. Eu fico com tudo. Quando eu tô olhando para baixo, é porque o povo tá me enchendo os pacovar aqui embaixo. Falando em pacovar, os placar não mudaram, tá, gente? Libertadores ainda não começou, é tudo às 9 horas da noite. São Paulo só joga às 10, então dá tempo de eu terminar esse papo gostoso para ir sofrer com São Paulo, então tá tudo certo ainda. Tu acredita que a gente consegue virar o jogo para 2022 olhando para a CPI hoje? Tu tá acompanhando a CPI? todos os dias. Pois é, Todos os então dias vem cá, eu vem. acordo, eu ligo o meu computador, eu ligo o Twitter, vejo, acompanho, porque agora eu descobri o Twitter. Gente, como é que eu vivi sem Twitter por tantos anos? Twitter é Tá, incrível. mas é uma terra, tá ligada que é uma terra sem lei.
É terra sem lei aquilo. Eu Aquilo só ali é. acompanho, eu só Não, acompanho. bicho. Aquilo ali é terra Mas é sem lei, importante, cara. é terra sem lei, mas é Você importante só para será respeitada, você só mediar. será respeitada no Twitter quando for bloqueada por Bolsonaro, por Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Carluxo. Eu já consegui a trinca. Falta o Eduardo me Já, bloquear. Opa, eu tenho a trinca. Falta ótimo. só o. Como é que tu tá enxergando? Porque assim, hoje me chamou a atenção uma postura daquele porquinho da Índia, falando com a jogadora de vôlei, a senadora hoje, senadora Leila, e a forma como ele tratou ela, mudando a entonação de voz, todo meigo, ela enchendo ele de porrada e ele todo se derretendo para ela, diferente da senadora, eu vou esquecer Cátia o nome Abreu, dela, a Cátia Abreu, e tem uma outra que é do Nordeste, de uma região do Nordeste. do Maranhão? Ele muito. Ele com cara bravo, assim, e interpelando elas falando e interpelando. Como é que tu enxerga, você como advogada feminista, né? Como é que tu enxerga? Porque é muito latente o machismo ali, sabe? Chega a dar um nó no estômago, a forma. Vamos falar desse perfil para depois voltar. A produção jogou aqui. A CPI é o novo BBB. Pode ter certeza que é. A Mais Elisiane divertido, Gama, inclusive. mais divertida, inclusive. Aham. Como é que tu enxerga essa postura desses pataquada que tem ali? Eu tenho acompanhado todos os dias a CPI, virou um vício de realmente mais que Big Brother, tá muito mais incrível. O Big Brother me deixava estressada. A CPI, pelo menos, me tira umas boas gargalhadas, porque eu gosto de ver o grau da cara de pau em que as pessoas chegam para tirarem o seu da reta, né? Eu tenho acompanhado o depoimento do Pazuello, era o quem eu mais queria acompanhar, mas ele tá um sabonetinho, né? Tu pergunta, pergunta, ele vai escapando. Mas realmente, existe uma diferença de tratamento quando ele está falando com um senador e com uma senadora. Ele muda a forma com que ele se coloca, né? E aí a gente entra naquela tese de que homens levantam a voz quando eles não se sentem obedecidos e mulheres levantam a voz quando elas não se sentem escutadas. Eu acho que essa define bem a Ah, situação, que frase né? massa, velho. É Ele verdade, é se ele verdade. se coloca para cima delas com uma certa agressividade no sentido de que diz aqui você não vai cavar tão fundo. Eu não vou deixar você cavar tão fundo, né? E aí a resposta para isso é a agressividade. Mas eu não sou fã da Cátia Abreu, tá? Eu não sou fã da Cátia Abreu, Esses mas seus, assim, esses ó, seus, esses seus 3 segundos de silêncio foi assim, algo quase teatral. Adorei esse. Vou mandar alguém pra puta que pariu. Eu vou fazer alguma coisa aqui. Eu tô puta com essa história. eu tô. Mas assim, eu gostei da comida de rabo que a Cátia Abreu lançou. E olha que eu sou bem assim, tipo, poxa, Cátia Abreu, nossas matas, nossas florestas, mas eu tô assim, por favor, entre na minha casa e tempere a minha salada com todos os seus agrotóxicos. Fique à vontade, porque ela realmente levou assim a discussão para um grau assim que eu fiquei não surpresa, porque eu não duvido da capacidade de uma mulher de ser braba, entendeu? De ser dura, de ter as provas, de ser eficiente naquilo que se propõe a fazer. Mas eu gostei do grau de vergonha que ela colocava nos tons da frase dela para chamar a atenção do comportamento genocida desse ex-ministro. Então, tem sido muito divertido acompanhar essa CPI. Olha só, Volney, boa noite, Marcão. Hoje vai dar 2-0 pro São Paulo. Querido, olha, depois dessa eu até te dou uma cerveja se você bebesse, Volney. Ainda vou te ver embriagado, Volney. Eu ainda vou te ver. Deixa a gente ser vacinado para tu ver se eu não vou conseguir. A Simone Gadotti dá boa noite, querido. Boa noite, minha linda. Adorei sua coluna dessa semana, Simone. Bem legal.
O Alexandre tá... Beijo, Dudu! Beijo, o tio tá mandando beijo. Nosso boss tá dizendo, o Dudu tá perguntando se sou eu. Sou eu, Dudu. Beijo. A doutora Bárbara, minha parceira de conselho da comunidade, tá colecionando figurinha no álbum do Twitter. Eu até tento, tá, Bárbara? Eu tô tentando fechar o álbum com mais outras tracas que tem ali, uns piqui ruído que tem ali, eu tô tentando, mas os caras... E olha que eu sou chato. Eu sou muito chato. Eu não me aguento. Eu não sei como é que eles aguentam, porque eu não me aguento às vezes. A professora Loli coloca, quando a gente concorda com Renan Calheiros e Cátia Abreu, nós estamos bem na M. Como é que bate isso em ti? É aquela. É um sentimento contraditório, né? Porque eu acompanhei todo o drama do Renan Calheiros, que eu acho que quando eu tinha uns 16 anos, mensalão, e ele botando a boca no trombone, aquilo tudo, porque parou de, né, entrar dinheiro para ele, obviamente, e vários outros problemas do Renan Calheiros. E a Cátia Abreu também com essa questão da falta de preservação do meio ambiente. E realmente está difícil ter que concordar com eles, mas eles estão servindo todo o entretenimento e a justiça que o Brasil estava precisando, assim, tá difícil. Não Deixa eu vamos te falar de colocar. anistia para eles, mas eles estão Pois é. Deixa eu cumprindo. te colocar, contra a parede, que eu adoro fazer isso com os convidados. Eu sou bem mal educado, inclusive, nesse sentido. A gente não está se comportando meio como aquele malvado favorito quando a catrefa do lado da direita elegeu o Eduardo Cunha como o meu malvado favorito, né? No impeachment da Dilma, aquele golpe todo. Uhum, E aham. aí talvez venha essa descrença ou esse ceticismo que o Fernando está falando de mim. Será que a gente não está se comportando também da mesma forma com relação ao Renan, por exemplo, sendo ele o nosso malvado favorito da hora? Com certeza. Eu acho, concordo. Mas não é muito perigoso isso? É perigoso. Mas assim, fizeram alguma coisa na época que era para ter feito contra o Renan Calheiros? Não fizeram, né? E aí, quando a gente não age na hora que precisa agir, esse tipo de coisa acontece. O tempo passa, se passa um pano e a pessoa se coloca de novo no meio público e, através de uma coisa, consegue conquistar o público. Ele está sendo muito inteligente, porque ele sabe da história dele, ele sabe da biografia dele. E ele sabe muito bem que a CPI vai ser uma ótima forma dele lavar a história dele com o Brasil. Ele vai dizer, sim, fiz merda. Porém, na CPI da Covid, que era o que mais importava, eu entreguei tudo que os brasileiros queriam, que era justiça. E aí a gente vai ficar. Com cara de M. É, A é. doutora Bárbara coloca assim: torcer para essa galera é como vibrar pelo Esquadrão Suicida. Para Eu quem não não nem sabe, discordo. Esquadrão Suicida são personagens todos bandidos, mas que viram Uhum. heróis dentro do quadrinhos e tal, não sei o quê. É muito bom. Para assim, ó, você sentar na frente da TV e ficar com cara de nada, é ótimo, é um filme ótimo para isso. Uhum. Como é que assim, ó, como é que tu enxerga? Porque de novo, né? Eu vou te colocar contra a parede de novo. Levando em consideração que hoje o Lula, e tô ligado que tu tem um pezinho ali nas esquerdas, né? Só Os comunista, dois. como é que o pessoal falava na ditadura? Subversiva como você né? E o Lula hoje oficializou que ele é candidato, né? Ele é candidato em 2022, ele acabou de oficializar. Como é que tu encara lá? Olha lá, não consegue nem disfarçar. A cara dela não fica nem vermelha, gente. Olha lá, não fica nem vermelha. A cara Mas nem como é que tu... treme. a cara nem treme? Como é que tu enxerga o Lula de novo voltando como um player de fato, né? Olhando todo o cenário, né? E essa coisa toda, e depois a gente pode até entrar nessa história da eleição em 2022. Mas como é que tu enxerga, sendo uma pessoa consciente, como tu acabou de colocar,
essa aproximação do Lula com esses campos muito próximos da direita, do centro-direito e quase da direita, porque é o que ele está fazendo. Ele está rodando, foi para o Nordeste, conversou com o PSD, está conversando com o pessoal democratas e está rodando e está fazendo política. Mas como é que bate isso nessa coisa da esquerda? Vale tudo para derrotar o Bolsonaro? A gente entra numa situação muito complicada, né? Porque o que elegeu o Bolsonaro foi justamente a gente entra em qualquer lugar para tirar o PT do governo. Mas é, por mais eu não me considero uma pessoa petista, eu não me considero petista. Porém, eu acho que a gente chegou num momento em que, se não for o Lula, ninguém vai ter a força para tirar o Bolsonaro. E aí eu tenho as minhas críticas ao governo do PT, porque o PT foi um governo de centro, não foi um governo de esquerda. Os banqueiros faturaram muito na época do PT, mas as pessoas passaram a comer. As pessoas passaram a comprar geladeira, passaram a comprar casa, passaram a viajar para o exterior para estudar. As empregadas domésticas iam para a Disney levar os seus filhos para passear, né? Claro que o governo do PT deu ali a migalha do turismo para as classes C e D, mas a gente está num nível de que as pessoas precisam comer, as pessoas precisam ter acesso à saúde, acesso à educação, as universidades federais estão fechando por falta de verba. E o Lula, muito inteligente como é, vai investir, sim, numa boa relação com a direita para ter o apoio da direita na candidatura à presidência e se eleger, e aí, de novo, colocar um governo de centro no Brasil. Colofé Mãe Valk, ela tá ali, ela fica só despiando a Mãe Valk, ela fica só ali. Mãe Valk, um beijo, parabéns pelo trabalho que tu fez hoje, entregou um monte de roupa, mantimento para a galera ali no centro, que está ali próximo do centro, aquela aldeia indígena, que a galera tá ali em situação de vulnerabilidade gigante. Mãe Valk Mieked, do nosso CUE, do nosso terreiro, para quem vou dar uma traduzida aqui do nosso terreiro, Mãe Eked Gláucia. Parabéns, mãe, tu é foda. O professor Neumar coloca aqui, né? Falta uma nova TV pirata para apresentar em humor a CPI da Covid na época da Inquisição, incluindo a caça às bruxas, que são as mulheres. É muito louco isso. É muito louco isso, porque, por exemplo, o Adnet está fazendo as narrações, né? Eu tenho acompanhado no Twitter também, ele fazendo a narração dos caras na CP. Meu, é hilário, é muito, muito É, muito bom. divertido. Eu vou salvar os vídeos e vou mandar para a galera. Se a gente pensar hoje, Isa, será que a gente consegue ter uma eleição no segundo turno sem o Bolsonaro? Não, não. Meu Deus, produção, achei alguém mais cético que eu aqui, produção. Olha ali. Tu acha que Eu sou não? muito pior. Não, eu acho que não. Eu acho que vai ser uma disputa acirradíssima. A gente está no sul, tu sabe muito bem o quanto a galera aqui é Bolsonaro roxo. Eu já tive discussões, porque eu sou praticamente a única de esquerda na minha família. Já tive discussões com a minha família. E a galera perguntar assim, mas tu tá vendo o número de mortos? Tu tá vendo o que tá acontecendo? Tu ainda vai votar no Bolsonaro? Pô, porque eu não quero o PT. A economia tá Ah, bem. colocando já para 22. Colocando já para 22. Sim. Caraca! Não, calma. Assim, é que a gente também, e eu acho que é importante a gente ressaltar isso. E talvez esse seu ceticismo, eu acho que aí talvez eu seja um cara mais sonhador, vamos colocar dessa forma. A gente vive numa bolha, né? Vamos combinar que a gente Exato. vive nessa bolha chamada Santa Catarina ou Sul. Apesar que acho que no Rio Grande do Sul nós não tenhamos um problema real. Mas do ponto de Uhum. vista prático, aqui em Santa Catarina realmente é um reduto bolsonarista. Com todo respeito ao senador Jorginho Melo, dá vergonha de ver ele falando na CPI, sabe? É um troço que bate na alma
quando eu ouço ele falando, né, é muito ruim, é muito ruim. Então, assim, se a gente pensar que pode haver uma esperança do sul para cima, de São Paulo para cima, talvez seja quem vá salvar a humanidade Com certeza, fazendo esse com segundo certeza. turno. Eu deposito no Nordeste a minha fé e a missão de tirar o Bolsonaro, porque eu sei que não é em Santa Catarina que isso vai acontecer. Aí eu te jogo na parede, Lula e Ciro no segundo turno. Lula, Teoricamente, Lula, tá. Lula. Porra, a mulher é foda, velho. A mulher não dá ponto sem nó, ela dá lapada logo. Tá bom, vamos de Lula, né? Ela vai de Lula, tá? Eu Lula. ainda tô aqui pensando se eu vou ter dinheiro para ir para Paris. Já pensou que chique? Eu e o Ciro. O Ai, professor ai. Delmar coloca aqui: caça às bruxas continua até hoje. Tenho dúvida se é uma briga de gênero ou simples poder. E aí? Então, existe. Vou dar uma devagada para responder isso, e eu também não sei Não se dá vou de pazuelo, não. responder. Eu fiz uma pergunta objetiva para a senhora. A senhora, por favor, se atenha aos fatos e me responda com objetividade. Não vem pazuelar aqui, não. Ai, então, é, quando a gente começa a estudar muito feminismo, a gente entra numas correntes que pressupõem que existe esse ódio tão forte às mulheres porque uma vez as mulheres dominaram a humanidade, digamos assim. Né? Existem sociedades matriarcais, a gente sabe que o início da humanidade era por sociedades matriarcais e não patriarcais, e aí depois o capitalismo vem ali já antes do capitalismo, né? Lá já no feudalismo já vem com aquilo de assegurar a mulher, deixar a mulher dentro de casa por causa da cria dos filhos e do patrimônio, né? A gente precisa segurar o comportamento sexual da mulher para poder assegurar o patrimônio. Então, eu acho que quando a gente está falando de gênero, inexoravelmente a gente também está falando de poder, né? Quem manda e quem não manda. E uma demonstração disso é ver o Pazuello engrossando com mulheres senadoras na CPI e falando baixo com senadores homens. Então, a gente já Uhum. tem uma ótima demonstração de um poder é, altamente simbólico, né? Homens podem falar como quiserem, com mulheres. Inclusive, esses dias, tá? Agora eu vou falar. Esses dias, eu estava com meus amigos aqui em casa, e amigos eram três, as únicas pessoas que eu vejo nessa pandemia, e nós estávamos no salão de festas para poder fazer um churrasco para nós três. E eu tive uma discussão com um dos convidados de uma proprietária do apartamento também, porque ele queria assistir o jogo de domingo dentro do salão de festa onde nós estávamos. Ele perguntou se tinha problema e eu disse que sim, que tinha problema e que eu não queria. Aí ele passou a me chamar de louca, maloqueira, de puta, de infeliz, de. Como é que ele falou? Que eu devia. Eu só podia não estar dando para estar assim mal-humorada. E ele, em parte, tem razão. Eu realmente, em quarentena, não estou fazendo nada com ninguém, porque não tem como encontrar ninguém. Mas não é uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu que sou proprietária e estava ali exercendo meu direito de proprietária, de dizer não quero estar com outras pessoas dentro de um espaço protegido, porque estamos no meio de uma pandemia, e mesmo com toda justificativa plausível, eu ainda tive que ouvir horrores de violência verbal, me chamando de louca, de maloqueira, de puta, e aí fica a dúvida, né? Puta, mas não tá dando, e aí tá mal-humorada porque não tá dando, mas é puta. Enfim. Então, É é um poder. contraditório Quando até a no gente. xingamento, né? Exato. E quando para isso tudo para falar que quando a gente está falando de gênero, a gente está falando de poder. As pessoas têm muito medo do feminismo porque elas acreditam que o que a gente quer é dominar os homens. Elas não entendem que a gente está falando de direitos iguais. Não, a gente não quer dominar, a gente não quer ir para cima, a gente só quer ser igual. A gente quer poder ter o direito de Equidade. sair na rua
Exato, sabe? De poder dizer um não, seja para o que for, e não ser xingada de maloqueira, de puta, de louca, sabe? Porque ele não falaria dessa forma se fosse outro homem. Ele respeitaria o posicionamento do homem. Tanto que eu precisei chamar o síndico para poder mediar essa conversa. E aí o síndico, ele tratou bem. E ele não era nem um proprietário, sabe? Isso me irrita, porque a gente reduz a questão da propriedade, né? Ele era o convidado de uma proprietária que se sentiu no direito de gritar comigo por causa do meu favoritismo no uso de uma propriedade que é minha. Então, nem quando a propriedade é minha, eu sou respeitada. Então, falar de gênero é falar de poder, com certeza. Mas é E o muito que as pessoas louco, mas isso precisam. que tu coloca, isso é muito, está explícito na CPI. Vamos voltar para a CPI, isso está explícito. Toda vez que uma mulher está falando e ela pede, me garanta a palavra, alguém diz, Uhum. calma, senadora. Ah, Aham, porra, aham, velho, que aham, loucura! aham. Isso bate. Assim, ó, vamos trazer Djamila aqui nessa história, e aí deixa eu te perguntar, e aí uh, tem uma teoria que eu acabei esquecendo aqui, mas vai assim mesmo. Essa questão do lugar de fala, né? Duas senadoras voadoras homéricas. Ô, senador, eu me defendo. Fica na tua, que Uhum. se eu estiver aqui, eu falo por mim. Não preciso que tu fale. Esse lugar de fala se aplica também. É renite, Saúde. tá, gente? É renite. É renite. Mas também estamos no distanciamento social. Ela está lá em Floripa e eu estou em Blumenau. Então estamos no distanciamento tranquilo. Uh, essa questão do lugar de fala, Isa, olha como eu estou íntimo dela, Isa. Uh, esse lugar de fala, o homem pode se dizer feminista numa discussão com outro cara, batendo, dando porrada? Como é que. Eu tenho uma teoria sobre a questão do lugar de fala com relação à negritude, mas eu queria te Uhum. ouvir com relação a isso. Como é que é essa relação do lugar de fala com relação ao feminismo? Então, tem bastante gente que me pergunta sobre isso, né? E aí existem várias correntes, várias teorias, e cada feminista tem um entendimento sobre essa questão. O meu é de que um homem pode se dizer pró-feminismo, mas ele não pode se dizer feminista, né? Ele, ele é Gostei. automaticamente machista, porque somos todos automaticamente machistas da mesma forma como somos homofóbicos, como somos racistas, porque somos criados dentro de uma estrutura para nos fazer reproduzir esse tipo de comportamento. Simples. Mas quando a gente está falando de feminismo e de um homem ser feminista, ele precisaria obrigatoriamente passar pela opressão que uma mulher passa. E ele não passa por essa opressão. Nem se ele for gay. Ele ainda vai ter um pouco mais de privilégio que uma mulher, digamos assim. Claro, dependendo do quão aparente ele for. Se ele for mais afeminado, por exemplo, aí ele se coloca talvez em mais risco, né? Porque quando um homem desafia a questão da virilidade, quando ele desafia a masculinidade, significa então que ele está se colocando no lugar de mulher. Se ele se coloca no lugar de mulher, ele precisa ser ensinado como ruim é ser uma mulher, para ver se ele volta a ser homem, né? Dentro de um conceito muito ignorante sobre o que é ser homem e o que é ser mulher. Mas é a sociedade que a gente vive e tem esse conceito muito raso de feminino e masculino. Adorei Então, adorei a forma como tu falou, é bem isso mesmo. E eu vou adotar isso para mim. Realmente, ser pró-feminista, ser pró-antirracista, né? Ser antirracista e ser exatamente, pró, né, aos exatamente. negros, né? O branco Uhum, ser antirracista já é uma condição sine qua non. Ele ser pró, né, exatamente. as questões de negritude o coloca numa condição de poder lutar e poder falar sobre. Perfeito. Bah, Os ganhei a noite, brancolegas. Brasil! Ganhei a noite, Brasil! Se liga só. Osmi, ó, só o seguinte, tá? Eu esqueci, a produção puxou minha orelha. Todo mundo que está assistindo, comentando,
Eita, a produção me mandou uma bomba aqui. Jean Willis anuncia filiação ao PT. Vamos ter um vice-presidente, Jean Williams. Ah, pronto. Agora, se tu tinha alguma dúvida que eu ia de PT, Eu pensei que ela ia sacar a bandeira vermelha do PT. não tenho nada vermelho aqui, droga. Ai, meu Deus. Assim, ó, o Osni. Ah, tá, eu tava falando. Tu me tira do sério, mulher. Pera aí. O Osni coloca aqui que o machismo é tóxico. Um beijo, meu lindo. Lá de São Paulo, Osni, tá? Um pai de duas crianças lindas. Esse moleque, cara, eu tomando a vacina, eu vou aí dar um beijo na minha irmã gêmea, que ele acabou de ter. Ela nasceu no dia do meu aniversário. É uma Oh. menina linda, a canceriana maravilhosa. O Osni coloca que machismo é extremamente tóxico. Paulo, beijo, meu lindo. Paulo Espíndola, um beijo. Colofé, meu lindo. A Maria coloca assim, ó, a Loli, ela coloca todos atravessados pelo machismo. Eu confesso que eu tenho dificuldade do todes, atravessados, eu ainda tenho essa A linguagem dificuldade. neutra? Eu juro que eu tenho essa dificuldade. Eu ainda uso X. Eu não consigo Então, colocar o. Pois é, manda. sabe por que que não é bom colocar o X ou colocar o arroba? Hum. Porque aí pessoas que, por exemplo, não conseguem, pessoas surdas, por exemplo, na hora de fazer o uso de mecanismos para leitura, não conseguem ter acesso à palavra. A palavra não transfere. Aí ela Que perde a palavra. é uma musa. Doutora Bárbara coloca qual seria a postura de um homem dentro do pró-feminismo? A doutora Bárbara pergunta. Dentro do pró-feminismo, eu penso que ele primeiro escuta outras mulheres e aí, ao invés de tentar falar com mulheres, ele comunica entre homens. Ele puxa a orelha do amigo machista, ele entrega atitudes potencialmente criminosas de colegas que estupram ou não, ao invés de passar pano, né? Ele escuta mais as mulheres e dá mais valor ao nosso relato do que ao do amigo, né? Dê uma esquecida dessa broderagem. Porque o que acontece? A gente está falando de homens que querem se envolver no feminismo, é como a gente vai falar de pessoas brancas no movimento antirracista. O seu lugar de fala é de escuta. Você só escuta. Entre pessoas negras, pessoas brancas escutam, não é? Entre mulheres, homens escutam. E aí, entre homens, aí sim eles podem debater e conversar. Então, porque o que que acontece? Diferentemente da luta contra o racismo, o feminismo, né? O que que a gente faz? Qual que é o problema? A nossa voz, nós enquanto mulheres, nós não conseguimos chegar nos homens que são assumidamente machistas, porque eles não vão nos escutar, eles não vão nos ouvir, eles não vão nos levar a sério. A única pessoa que esse tipo de homem escuta é outro homem. E é aí que entra um homem pró-feminista. É na hora do trato com essas pessoas. Mas entre nós ele só escuta. Ah, que Pode massa. questionar, claro, óbvio, mas assim, não vai dar lição, né? A Loli coloca, né? É inclusivo, é bem isso mesmo, e é muito legal isso que tu está colocando, porque é um aprendizado cotidiano dessa desconstrução. Nós, como sujeitos de direito, e aí colocando do ponto de vista universal, e a gente tendo que se desconstruir todo santo Uhum. dia. Então, de novo, essa história, eu realmente nunca tinha parado para pensar com relação à questão da população surda, né? Que não há essa tradução para a questão de Libras, o X, né? E é muito louco, né? E de novo, é uma desconstrução, é entender essa inclusão com relação ao surdo, ou a surda, ou surdes,
Uhum. tá? Ah, e aí a professora Loli coloca aqui, quebrar o pacto da broderagem. Cara, isso, professora, assim, ó, Loli, é foda isso, cara. Eu tenho uma patota, essa patota a gente jogava toda segunda-feira e é uma patota mista, com mulheres jogando junto conosco, né? A Natelle. Ai, meu Deus, eu esqueci o nome das nossas amigas, tatuadora, ela vai brigar comigo. Tá, mas enfim. Ela e tem os gays, e tem as mulheres, e tem os machos heteronormativos, os esquerdomachos, né, na patota. Cara, mas assim, ó, é cada escorregada que a gente dá, é cada, entende? E aí Sim, essas mas aí é que tá. escorregadas, É onde a gente entra nessa questão da reprodução. Às vezes a gente está reproduzindo e não sabe o que está reproduzindo. Eu também, por muito tempo, não sabia dessa questão dos surdos, usava o X. E aí uma amiga minha, que é a das mais privilegiadas possíveis, branquíssima, riquíssima, zero contato com minorias, disse, Isa, não usa X ou arroba, porque daí pessoas surdas não conseguem te entender. E aí PUC. né? Eu sempre falo que a desconstrução, ela é uma escolha diária. Todo dia a gente acorda e a gente vai no banheiro, faz xixi, lava o rosto, toma uma água e diz: hoje eu vou desconstruir mais alguma coisa. E aí, é claro, a gente precisa, é, não é querer passar pano em cima de pessoas racistas, de pessoas homofóbicas, mas a gente precisa ter o cuidado para tocá-las da forma certa e transformá-las elas em aliadas, porque senão a gente transforma elas em inimigas. E aí é claro, puxa, é nosso papel, que saco, de novo, aqui ficar ensinando, falando o óbvio, cada um tem que ser responsável por si. Sim, verdade, mas às vezes a pessoa não está fazendo por mal, ela só não sabe. E aí se tu der uma patada, tu afasta ela, enquanto se tu estender a mão, ela vem contigo. Então, falta isso para movimento, para os movimentos identitários, essa compreensão. não, eu acho que não. Eu acho que a gente já chegou num ponto em que não falta isso. O que falta é cada um dar os seus pulos, fazer seu corre e estudar sobre o que não deveria estar fazendo. Eu acho que a gente já chegou num ponto em que já cansamos de estudar, de ler e de falar. Eu estou há muito tempo falando sobre feminismo, sabe? Sobre pauta LGBT, sobre pautas antirracistas. Não aprende quem não quer. Não, na era da comunicação que a gente tem hoje, com a informação na mão, não aprende quem não quer, óbvio. Mas eu, Isadora, prefiro ter uma abordagem, na maioria das vezes, claro, um pouco menos pé no peito. Claro que às vezes vai ser com o pé no peito, mas se eu puder, eu vou sempre tentar trocar uma palavra, trocar uma ideia do que apontar, acusar, porque isso não funciona. Quer dizer, uma hora a gente enche o saco, né? E aí faz isso, e tudo bem, tudo bem. Mas nem sempre vai funcionar. Tá. A professora Loli coloca que é necessário acolher pela amorosidade. Ok. Sim. Também acho, professora. Eu tô chamando ela de professora. Eu tô muito íntimo tanto da audiência como da Isa. Eu tô Isa. Olha isso. E aí Mas é o bom Osni mesmo, tem que coloca. ser Isa mesmo. O Osni colocou ali um beijo pro Marco e pra Isa. Já danou-se. Tu é íntima de todo mundo já lá. Ó. Sempre bons papos. Parabéns, Marco e Isa. Sempre. Essa minha audiência, eu vou dizer, cara, é um troço de louco. Isa, Hum, uh, qual a tua esperança para o futuro, cara? Além da vacina. esperança para o futuro.
Bom, aí a gente vai entrar no impasse, porque se eu Sem sou bem mais cética pazuelar, do que tu. sem Não pazuelar. é, não é nem para zoelar, é porque assim, ó, eu cheguei à conclusão, observando o Brasil no último ano, né, de que isso aqui é o inferno. E o diabo, o Deus que existe nessa terra é o dinheiro. E enquanto a gente não vencer esse Deus, nós estaremos todos condenados à miséria e à desinformação e à violência e à fome. Então, eu não sei, eu não sou a pessoa mais otimista para falar sobre um futuro melhor, porque eu não acredito, talvez, no futuro melhor. Eu acho que, não sei. Acho que tá tudo errado. Eu acho que ou a gente destrói o capitalismo de uma vez, ou. É uma situação enigmática, enigmática e inglória. Porém, contudo, entretanto, aí eu deixo um beijo para a Daiane, lá da jornalista do 247. Ela colocou o seguinte: não dá para a gente entregar os pontos. Não, não dá. Não A dá. gente precisa continuar resistindo, a gente precisa continuar batendo na mesma tecla. Água mole, pedra dura, vai furar em algum momento. Sim, Vai furar em algum sim. momento. Então, assim, pensando que nós realmente temos ainda. Porque eu costumo dizer, não sei se tu concorda, nós somos ainda uma democracia muito nova. Porém, contudo, entretanto, como você mesmo colocou, a quantidade de informações que a gente recebe não nos dá o direito de cometer os mesmos erros que outras nações já cometeram. Mas a gente cometeu. Aconteceu um erro histórico que é o Bolsonaro. Uhum. Eu classifico o Bolsonaro como um erro histórico, um acidente histórico, um acidente histórico, não um erro, um acidente histórico. E aí, a partir desse acidente histórico, entender o que foi esse acidente histórico, talvez seja o momento da gente começar a refletir ainda mais. E aí vem a última pergunta para a gente tentar encerrar aqui. Uh, buscar a consciência dessas pessoas, principalmente dessas que estão em desconstrução, a partir da política, porque é a política que vai salvar e não tem outro mecanismo que faça isso. Tu acredita que o direito e a política vão conseguir harmonizar e resolver essa pendenga? Que pergunta, né? Tu tinha que estar tomando Tu me vinho, botasse sendo. na parede até agora. Agora tu me botasse uns tridentes aqui, ó. Porque o que que acontece? O que eu acho, né? Claro, eu tenho uma Exato, visão assim, ó. pessimista. Hum. Qualquer coisa manda merda. Entendeu? Qualquer coisa manda merda, bicho. Vai te catar com essa pergunta. Pergunta filosofando. Eu nem bebendo eu tô. Tu vem me botar, botar o tridente no meu pescoço. Não tomei nenhuma taça de vinho. Me deixa respirar. Como é que é isso, então? Então, é que eu acredito nessa. Eu acho que o Brasil tá lascado, verdade. Mas eu acredito na luta e eu não vou entregar os pontos, sabe? Eu não, acho que a gente não pode nem fazer isso, porque se a gente desiste, eles ganham. E eu posso não ganhar, o nosso lado pode não ganhar, mas não vai ser por falta de tentativa, não vai ser por falta de se colocar lá, sabe? Não vai ser, não da minha parte. Eu acho que o que transforma mesmo é a educação. E aí, a educação é quem vai transformar a política, quem vai transformar o direito, né? Então, os nossos esforços têm que vir no sentido da gente conseguir educar as pessoas para as situações que a gente vive, como a diáspora da África, as consequências da escravidão no Brasil e como isso agrava as situações de algumas pessoas e favorece outros grupos, que é uma lição que a maioria dos brasileiros parece que ainda não entendeu, porque não quer e não porque faltou acesso à informação. E com Bolsonaro vai funcionar no mesmo sentido,
né? A gente precisa educar as pessoas de que o Estado não funciona como uma empresa, de que o Estado, ele obedece à vontade do povo, senão ele perde a sua essência, perde o sentido de ser. O acordo, o contrato com o Leviatã acaba. Se eu não tenho o que eu consigo do Estado, por que que eu mantenho esse Estado? Morte ao Estado, morte a todas as instituições, né? Então, eu acho que só educação para ajudar a resolver essa questão, tanto no direito quanto na política, é educação. Todas as pessoas precisam aprender um pouquinho mais. Se elas saírem dos próprios pedestais onde elas se colocaram, e isso a gente pode ver muito bem na CPI, parece que a gente não está falando com senadores, parece que a gente está falando com deuses. Se elas saírem, se elas tirarem um pezinho para trás e lerem um artigo científico, entenderem que elas não sabem tudo, que elas precisam pesquisar em outras fontes, precisam entender, ou pelo menos dar a voz para quem entende, aí eu acho que a gente consegue fazer esse exercício e a democracia vai para frente, né? Do contrário, a gente vai continuar vivendo golpes e golpes e golpes. Ô, cambada, vocês entenderam por que eu gostei dessa mulher aqui? Dela aqui. Ali, ali. Não, eu vou me Eu acostumar. espero que eu tenha Eita, aqui. respondido. Vocês entenderam por que que eu gostei de conversar? Por que que, assim, ó, o santo bateu e ficou? Porque depois daquele encontro que a gente teve nessa reunião de comissões, na OAB lá em Floripa, ou aí em Floripa, eu acompanhei ela nas redes e eu fico acompanhando ela, fico ali vendo todo o trabalho que ela faz. Produção, coloca ali @advogada feminista para a galera acompanhar ali o Instagram dela. Porque é isso. Eu acho que mais do que advogar, só por advogar, a advocacia que essa mulher faz é uma advocacia de militância, é uma advocacia de servir ao outro, melhor, servir a outra. Servir a outra. Mulheres que assistiram ou vão assistir, ela tem um trabalho maravilhoso com relação tanto à plataforma. Fugiu o nome, a plataforma Raquel. Raquel. Por que Raquel, rapidinho? Raquel é o meu nome de registro. Eu fui adotada depois de ter nascido de um estupro. E o nome que me deram no hospital era Raquel. E aí, quando eu fui adotada pela minha família, eles trocaram meu nome para Isadora. E Raquel foi a forma que eu arranjei de olhar para aquela menina e respeitar a história dela. O santo bateu. Porra, bicho, quer me matar, velho? Não sabia disso. Que caralho, velho. Afe Ah, Maria. não é uma informação para dizer nos últimos 5 minutos de conversa. Paga um vinho antes, né? Não, faz um esco-esco. Gente, que massa isso. Bom, meu Deus, foi muito legal. Caraca, foi uma pancada. Depois disso, audiência, eu vou dizer para vocês, fora Bolsonaro. Fora É o que eu digo para Bolsonaro. Fogo vocês. neles. Depois vocês percebam que esse país tem jeito. Sabe por quê? Porque a gente não vai desistir. A gente não está afim de desistir. A gente não vai desistir. A gente precisa continuar lutando. E aí não é uma questão ideológica. Uhum. Não é necessariamente uma questão ideológica. É uma questão de empatia. Esse soco no estômago que eu acabei de tomar, com uma sensação boa, que é quase uma contradição, de ver uma menina que saiu da situação como ela coloca agora, para se tornar a mulher que ela é. Porra, velho. E não estamos falando de meritocracia, tá? É uma outra coisa. Isso aqui vai além da meritocracia. Porque o que ela faz por outras mulheres, a ajuda que ela dá para outras mulheres, vai além da história que ela conta.
Então, assim, eu ia fazer um quadrinho, eu ia fazer um léxico, mas, assim, foi tão perfeito dentro do horror de uma história, Sim. mas cada história tem os seus tons de horrores. É, eu coloco para vocês o seguinte: muito obrigado, Isadora, por existir. Muito obrigado, Raquel, pela história. Ah, Para mim foi uma puta honra falar contigo agora. E eu costumo dizer que as réguas do resenha vai subindo, vai alcançando um patamar de peculiaridades que talvez uma resenha propicie isso. Então a gente falou de tudo, falou de nada e termina com uma história maravilhosa. Porra, velho. Quinta-feira que vem tem outra resenha, com uma outra pessoa. Talvez não seja tão boa quanto essa que me fala. Mas, gente, eu só falo uma coisa. Uma coisa não, eu falo várias coisas. Usa máscara, não aglomera, carrega o álcool em gel, fora genocida. Parabéns pela conversa e pela lição de vida, o professor Neumar coloca aqui. obrigada por me ouvirem. Eu agradeço muito, muito, muito o convite. Tu sabe que o santo bateu, bateu mesmo. A gente se viu aquela vez. Na verdade, a gente se viu antes. Tu foi dar uma palestra num congresso que envolvia moda e inclusão. A gente se conheceu ali. Ah, é Ali, quando eu te ouvi verdade. falar, eu pensei, quem é este homem? Pelo amor de Deus. É Pelo amor de verdade, Deus. A gente foi se naquele conheceu congresso. ali. Imagina esse preto aqui meteu um beck não, meteu uma beca, beck eu ainda não fumei, eu sou o único cara de esquerda, eu acho que fumou beck, nunca fumei. O cara meteu a camisa rosa, a gravata, ela chegou para mim, camisa linda, eu falei, eita, bonito, né? Gostei do troço. A dona da pensão gosta quando eu coloco aquela camisa, eu fico bonito. E aí o santo bateu. E é o seguinte, esperem, coisas melhores virão. Quinta-feira que vem, Resenha de Preto está no ar. Teremos uma outra resenha com uma outra pessoa. Talvez não seja tão boa quanto. Ou será que será? Não sei. Vai ser melhor que a CPI? Também não sei. Porém, contudo, entretanto, repito: fora genocida, fora Bolsonaro. Se o dono. Ô, boss, se começarem a pegar no seu pé, que eu estou pegando muito no pé do Bolsonaro, manda vir falar comigo. Eu tenho advogada. A Polícia Federal pode bater aqui que o santo é forte. Verdade. Geral, brigadão. Até quinta-feira que vem. Um beijo. Se cuidem, pelo amor de todos os santos. Exu, Oxalá, Oxóssi, que hoje é dia de quinta-feira. Oxóssi. Um Meu pai, beijo. um beijo. Obrigada pelo convite, querido. Beijos lindos. Boni, obrigado. Vamos que vamos, meu velho. Vamos resistir. Beijo, tchau.